Fala pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso Podbas. Hoje nós temos um conteúdo magnífico para você. Hoje nós vamos falar sobre vendas online e sobre inteligência artificial. E para isso nós trouxemos um cara especialista na área, onde rompeu, desenvolveu, se qualificou nisso. Hoje nós estamos aqui com o Samuel e eu quero que você preste muita atenção no conteúdo que nós vamos trazer aqui para você hoje, até porque no mercado que nós estamos atuando hoje, nunca cresceu tanto o mercado de vendas online, o mercado digital, o mercado de marketing digital. Então hoje o conteúdo é de extrema relevância para você e eu quero chamar ele aqui, o Samuel Costa, para ele se apresentar, falar da vida um pouco sobre a vida dele. E é isso aí. Fique à vontade que hoje tem muita coisa para você aqui no nosso Podbas. Valeu, Diegão. Primeiramente agradecer o convite, a oportunidade. Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre vários assuntos. E, primeiramente, cara, te parabenizar pelo projeto. Acho que esse é o 7º episódio. Tenho acompanhado desde o início. Você é um cara que eu admiro muito, tá? Queria falar isso para você sem nenhuma puxação de saco, mas é um cara que eu admiro, tem princípios, tem um coração muito aberto a servir, a ajudar as pessoas. E esse é um projeto que eu acho que o objetivo principal é trazer informações que possam ajudar outras pessoas. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aí de bagagem. Eu tenho 35 anos, meu nome é Samuel Costa, sou casado, cristão, e temos uma trajetória aí. Hoje faço parte de uma holding, né, com algumas empresas nas áreas de tecnologia, marketing digital, intermediação de pagamentos, enfim, a gente faz um pouquinho aí dentro desse ecossistema e estamos aí para poder compartilhar um pouco com vocês. Show de bola. Samuel, eu sei que é um assunto muito, muito importante para o nosso público de hoje, até porque o marketing ele cresceu muito, né? Depois da pandemia ele teve a sua revolução, né? Eu acredito que o que demorar ele 10, 15, 20 anos para acontecer nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, ele acelerou muito, né? E eu percebi que você tem algumas empresas que atuam nessa área, né? Que tem resultados nessa área. E eu queria que você contasse para o nosso público de hoje um pouco sobre a sua história de vida. Como que você entrou nisso, como que você identificou, qual que foi o momento da sua carreira que você falou assim, opa, isso aqui é o que eu amo fazer, é meu business. Conta um pouco sobre essa história sua e como que você chegou nesse mundo digital aí. Bacana, cara. Tentar resumir um pouco, assim, eu sempre tive um perfil de gostar de empreender. Eu lembro, assim, desde de criança, acho que por incentivo também do meu pai, eu nunca tive as coisas de forma muito fácil. Então, eu sempre procurei ter um pouquinho de independência financeira. Então, eu falo assim, meus primeiros empreendimentos foi quando criança, vender laranjinha, eu desenhava, então fazia alguns desenhos, assim, digitava trabalho para os amigos de escola. Tem uma história legal, cara. Eu Sim, conto isso nos bares. Nunca falei, eu acho, isso publicamente. Acho que minha primeira empresa, eu lembro que eu morava num condomínio de predinhos, assim, de um bairro. E aí tinha um amigo que morava num outro condomínio. E um dia a gente, não sei como, ele chegou com a ideia de, cara, vamos fabricar desinfetante e vender de porta em porta. E aí a gente fez um plano de negócio ali num papel, quanto que a caracas. gente tinha que vender por dia e tal. Isso eu ainda estudava, cara, devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos, não me lembro muito bem. Nossa, E aí, cara, a gente pesquisou quais que eram os componentes que tinha que comprar, pedimos para alguém comprar o que a gente não podia. Ele arrumou um galão, colocou no apartamento, a gente foi fazer aquela produção ali, quase morrendo intoxicado, não sabe, não tinha usado nada de proteção, nem sabia que precisava. Resumindo, pegávamos garrafa de refrigerante ali no lixo, lavava, invasamos alguns desinfetantes e saímos vendendo de porta em porta. Esse empreendimento foi o primeiro que eu quebrei. Eu acho que não durou sim. uma semana, porque, cara, o solzão rachando, a gente saindo carregando um carrinho de feira com um monte de desinfetante. O povo comprava, acho que de dó. A gente batia na porta Nossa, lá, senhorinhas, ô, meu filho, vou comprar. Acho que com dó da gente. Enfim, não durou muito tempo, mas eu falo esse exemplo porque, assim, eu sempre tive essa veia de querer empreender. No início eu não sabia ainda muito qual que era a área, né? A gente ainda na adolescência não tem, às vezes, tanta percepção de qual caminho profissional seguir.
mas eu sempre tive muita facilidade com a área de tecnologia em geral, né? Ainda não se falava tanto de marketing digital, eu sou da época da internet ainda de escada, que você tinha que Do desconectar o IG. telefone, acessar de madrugada. Show. E aí eu comecei muito cedo, de forma inicialmente autodidata, ali a pesquisar algumas coisas, no pouco que a gente tinha de informações na internet. Fiz alguns cursos ali, até que veio a minha formação. Eu me Sim. formei em TI, em Oh. Tecnologia da Informação, uma graduação mais voltada para gestão, que eu nunca tive o perfil tão tecnicista. Eu sempre procurei olhar para o negócio. Uhum. E aí comecei a atuar, estagiar na área, fui galgando ali algumas promoções em empresas, até que chegou o momento que eu falei, de fato, assim, cara, eu quero empreender na área de tecnologia. Aí tive a minha primeira experiência numa startup, também não deu certo, né? Quebramos, tivemos um prejuízo, foi um período ali tenso financeiramente, eu já estava já adulto, recém-casado, chegamos a passar assim necessidades básicas, endividamentos e tudo mais, porque eu tinha entrado ali de corpo e alma dentro do negócio, o negócio acabou não dando muito certo, mas aquilo me trouxe um aprendizado muito grande, principalmente do que não fazer. Sim. Mas também foi bem no início, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o marketing digital. Aí fiz uma especialização na área, comecei a estudar muito, comecei a olhar muito para o mercado lá fora, o que o pessoal estava fazendo lá fora. E isso me trouxe uma clareza um pouco maior do caminho que eu queria seguir. E aí foi quando eu descobri um pouco mais do mercado que eu estou inserido hoje. Comecei a estudar muito a parte de tráfego, de performance, de funil, de conversão. Isso eu estou falando mais ou menos 2011, 2012. Sim. E aí eu comecei a entrar de fato no mercado que eu atuo hoje. E aí, assim, já desse ponto, né, para cá, eu comecei a atuar vendendo alguns produtos online. Eu ainda não sabia o quê. Comecei a pesquisar algumas plataformas. Como eu falei, comecei a pesquisar lá fora o que o pessoal fazia. Encontrei esse mercado que o povo fala, mercado de afiliados, que nada mais é do que você... tem hoje algumas plataformas que você encontra ali um produto, às vezes você não quer aparecer, você encontra esse produto, você utiliza alguma ferramenta ou fonte de tráfego, seja orgânica ou paga. E eu sempre fui para o lado do tráfego pago, porque eu sabia que eu conseguia escalar daquela forma. Uhum. E aí eu comecei a vender produtos de outras pessoas, depois comecei a desenvolver meus próprios produtos. No início, produtos digitais, depois fui para produtos físicos, né, principalmente na área de saúde, beleza, bem-estar. Desenvolvemos vários projetos nessa área. E aí, há alguns anos atrás, eu comecei a olhar para o ecossistema como um todo, identificar alguns problemas, algumas oportunidades que tinha dentro desse mercado. E aí a gente começou a desenvolver soluções para esse mercado. Então, hoje eu tenho um ecossistema que vai desde plataforma, logística, intermediação de pagamentos, banco digital, telemedicina, né, investimentos, principalmente nas áreas de tecnologia e digital, e que compõe hoje a nossa holding, tentando falar de forma bem resumida um Sim. pouquinho, né, Show. dessa trajetória e em que momento que a gente está hoje. Top. Caracas, eu teve uma coisa que você falou que me deu um gatilho aqui da laranjinha. Cara, quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe falou assim: vai vender laranjinha, senão nós vamos passar necessidade. E nessa época eu era bem gordinho e, cara, eu sofri muito bullying na rua. Era o gordinho da laranjinha, né? E eu lembrei isso. E eu sempre pensava em coisas de gerar valor, sabe? E eu acredito, Samuel, que essas experiências, quanto mais cedo as pessoas passam por ela, talvez elas chegam num resultado na área do empreendedorismo mais rápido, né? Não vou dizer como se fosse mais rápido, mas com mais experiência, né? Com mais expertise, porque, né? Quando a gente começa cedo, a gente talvez já erra o que tinha que errar lá na frente, né? E pelo que eu vi que você foi falando, você sempre foi o cara da estratégia, né? De criar, de planejar, de ver o lado lá na frente da pessoa que tem a visão, né? Da pessoa que vê o cenário, que monta, não, isso aqui não ficou legal, vamos detalhar isso aqui mais, vamos colocar aqui mais nisso, vamos testar isso aqui, né? E através disso, conta pra gente alguns desafios que você teve nessa jornada, né? O que que... Qual foi o seu maior desafio nisso? Você falou assim, cara,
eu vou ter que entrar nisso aqui, vai ter que dar certo. Qual que foi o momento que você falou assim, não, isso aqui foi o meu maior desafio? Foi no começo, foi no meio, foi na criação, né? Conta pra gente um pouco do desafio que você teve nessa jornada. Bacana. Cara, eu acho que, assim, empreender é vencer desafios todos os dias, né? Eu Sim. tive desafios no início, né? Tive muitos desafios durante a trajetória e hoje eu tenho muitos desafios também. E quanto mais a gente vai crescendo, Sim. avançando, esses desafios vão ficando maiores. É difícil a gente falar assim, né, o maior desafio, mas eu lembro de alguns que foram muito decisivos para mim Sim. nessa trajetória. O primeiro deles foi, até estava contando aqui no making off, que quando eu decidi de fato entrar na área que eu estou atuando hoje, eu lembro que eu tinha um emprego num banco, eu consegui entrar num banco, tinha um salário bacana, trabalhava já de escritório, ar-condicionado, mas antes disso eu já tinha feito de tudo, cara, já fui garçom, já fui vendedor de camelódromo, viajava, já fiz de Caracas. tudo um pouco. Mas aí eu tinha conseguido um emprego num determinado banco ali, não era concursado, mas estava bem, tinha oportunidade de crescimento. E eu já tinha iniciado a faculdade na área de tecnologia. E eu sentia que era aquilo que eu queria fazer. Não era aquela parte burocrática, banco, não era. Queimou no seu É. coração, E aí eu né? falei, cara, ou eu fico pelo salário aqui, Sim. ou eu tenho que tomar a decisão de deixar o que eu tenho de estabilidade, que nem era uma estabilidade, mas né, financeiramente ali para um jovem, ganhar o que eu já estava conseguindo ganhar era bacana. E surgiu uma vaga de estágio na minha área para eu ganhar 30% do que eu ganhava no banco. E para ser assim, literalmente badeco, cara. Hum. Enfim, tudo que ninguém queria fazer na empresa era o que essa vaga estava aberta. E foi justamente o que eu fiz. Esse foi o meu primeiro grande desafio. Sair da zona de conforto e visualizar lá na frente que era o primeiro passo que eu precisava dar para entrar na área que eu estou hoje. Esse foi um grande desafio. O segundo Show. grande desafio foi quando eu já estava na área e fui empreender dentro dessa startup que eu comentei. E por vários motivos, enfim, sociedade e maturidade de quem estava à frente do negócio. Nessa época eu não era o cabeça do negócio, mas estava dentro ali da diretoria, tinha participação. E o negócio acabou não dando certo. E, na verdade, ele acabou dando muito errado. E isso trouxe uma consequência grave para a minha parte financeira. Eu já era casado, né? E a gente chegou a um momento que a gente não tinha o que comer em casa, né? E assim, não tem como falar disso e não falar da provisão de Deus que nunca me desamparou. E assim, Sim. acho que toda honra e toda glória é para Ele. Se eu tô onde eu tô hoje, é porque Ele me colocou, que eu por si Sim. só eu não conseguiria estar aqui. E uma das questões que aconteceu na época, até um testemunho, a gente não tinha o que comer dentro de casa e assim naquela vergonha, né, recém-casado, o homem em si ele tem essa responsabilidade financeira Sim. e eu com vergonha de todo mundo, da minha esposa, de ter fracassado, enfim. Eu acho que sua história você já contou algumas coisas assim parecidas e eu lembro que de duas situações, a minha esposa ela ainda trabalhava, mas ela não tinha um salário muito bacana e ela estava sendo, naquele momento, a quem trazia a provisão para casa, mas o salário dela não pagava nem metade das nossas contas e por isso a gente já estava assim, no limite. E uma paciente dela, que inclusive era pastora, chegou um dia com uma sacola de compras, falou: "Ó, me perdoa, eu tô muito sem graça de fazer isso, mas Deus me incomodou em te Caracas. trazer isso". E cara, a gente não tinha nada para comer, eu acho, né? Era um momento bem difícil. E meu pai também, um dia tocou o interfone, eu não tinha marcado nada para ele, eu não tinha falado nada para ele da situação. E ele só falou: "Ó, desce aí", abriu o carro, tava com o porta-malas cheio de compra e a gente conseguiu, né, ver a provisão de Deus nesse momento. Sim. Isso foi um momento muito difícil, eu tive que deixar o apartamento que a gente estava, tinha muitos aluguéis atrasados, muitas dívidas. Eu fui morar com a minha sogra, sou muito grato a ela, porque ela nos acolheu nesse momento de dificuldade. Ficamos mais de um ano lá, até a gente ter forças para se Sim. encontrar de novo, que foi quando eu entrei no mercado que eu estou hoje. Então, esse eu acho que foi um ponto de maior desafio na minha vida, Show. porque eu estava num momento assim, se sentindo extremamente fracassado, né, com um peso muito grande,
né, com a família já para sustentar, morando na casa da sogra, no início ali talvez até de uma depressão, que eu não queria sair de casa, mas eu consegui ter forças para sair dessa situação, para falar, cara, eu sei que eu sou capaz, Deus está comigo, eu vou conseguir superar essa situação. E aí a gente começou a se levantar, e aí dali para frente foi, de fato, o grande ápice que eu tive, né, financeiramente, na profissão que eu tenho hoje, naquilo que eu faço hoje. Eu acho que esse foi o principal. Eu vejo, cara, eu vejo muita coisa da sua história parecida muito com a minha. Porque em determinado tempo da minha vida eu trabalhava com roupas, né? Eu era representante de roupas e eu estudava no Senai, fazia um curso técnico. E aí teve a oportunidade de eu ser estagiário numa empresa de elevador. E também, quando teve essa oportunidade, eu ganhava 30% né, do salário do que eu já ganhava. E eu falei, cara, mas ali eu vou ter a oportunidade de crescer, ali eu vou ter a oportunidade de desenvolver, ali eu vou ter a oportunidade de ir, de fazer as coisas, né, acontecer. E, cara, eu percebi que, nossa, foi muito desafiador, porque eu não tava olhando o momento presente, eu tava olhando o futuro, né? E eu também tive várias dificuldades financeiras, porque é uma coisa que a gente não programa, mas acontece. E eu acredito que essas coisas acontecem para Deus mostrar para a gente que, tá vendo? Não é pela sua capacidade, é pela minha capacidade, né? Porque quando a gente vê a mão de Deus nos levantando do zero, cara, a gente só fala assim, cara, isso aqui só pode ter sido Deus, né? Porque eu sempre viro e falo para as pessoas, todas as pessoas são inteligentes. Só que a inteligência ela é diferente da sabedoria, né? A pessoa estuda, ela busca, ela se desenvolve, mas a partir do momento que a pessoa ela tem um coração voltado, né, 100% para Deus, que eu acredito que as pessoas elas vão conhecer realmente quem é realmente Deus de verdade em momentos de adversidades, até isso é comprovado, né? E eu acho muito isso interessante, sabe? Porque essa história de vida, ela vai fazer parte de uma evolução, né? Onde os pais ensinam para os filhos, a mãe ensina para os filhos, né? Isso tem tudo a ver com o mundo que a gente atua hoje, que é o mundo do empreendedorismo. Então, eu acho muito interessante essa parte de sempre perguntar para as pessoas o que é o desafio, porque todo mundo tem desafio, né? Todo mundo ele vive desafios no dia. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: você quer viver um grande milagre? Então enfrente um grande problema. Porque o grande problema vai ter um grande milagre. Porque um problema muito grande, um problema que a gente não consegue resolver, é um grande milagre, né? E milagre você vê acontecer, né? Você não explica, você vive o milagre, né? Eu acredito que essa parte ela é primordial para quem está nos assistindo hoje, né? Para quem está aqui no nosso canal. Inclusive, se isso fazer sentido para você nesse momento, deixa um comentário, manda esse link para as pessoas que precisam ouvir essa história de vida, que está entrando agora no empreendedorismo ou que precisa aprender sobre isso, né? No seu momento que você está passando, mas talvez isso que nós acabamos de falar pode ser o gatilho para você sair de onde você está e ir para onde que Deus quer que você esteja. Então, eu acho isso muito interessante. Samuel, eu quero te fazer uma pergunta que é extremamente relevante para o mundo e para o nosso tema de hoje, que é a vendas online, né? Como entrar nesse mundo online? Eu preciso ter um produto, eu preciso identificar um produto, eu tenho que ter uma plataforma, eu posso trabalhar com produto de outras pessoas, igual você falou que são afiliados. Dá um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, como ingressar no online, né? Se a pessoa tem um produto, se ela pode potencializar, ou se ela não tem um produto, ela pode pegar um produto de uma outra pessoa. Como entrar no mundo digital? Como entrar no mundo online? Bacana. Pergunta ampla que daria assunto aqui para alguns episódios, Sim. mas vamos entrar um pouquinho nesse tema. E até assim, de acordo com o que o pessoal, de repente, comentar, perguntar,
A gente pode pensar em conteúdos um pouco mais aprofundados. Enfim, eu vou responder os comentários lá também, as perguntas. Mas eu falo assim, vendas online, na verdade, vendas em si, né? Ela precisa ter alguns fundamentos. Quando a gente vai para o digital, a gente tem uma abrangência muito grande de possibilidades, né? Eu costumo falar de pelo menos 3 fundamentos principais em relação à parte de vendas online. Primeiro que é, né, o que vender. Segundo, para quem vender. E terceiro, como vender. Até eu tenho um sócio que ele fala muito sobre isso e ele, né, gosta de ensinar, ele tem curso e tudo mais. E ele fala sobre esses fundamentos. Primeiro, o que vender. Cara, eu já, né, igual você perguntou, já tem algum produto, eu presto algum serviço, eu já tenho ideia do que eu quero vender online. Esse é um primeiro passo. Se eu já tenho, bacana, né? Trabalhar em cima daquilo que você já tem para poder encontrar os outros 2 passos, que é para quem vender e como que eu vou fazer essa venda dentro do digital. Sim. Se eu não tenho, aí é procurar produtos ou serviços que eu possa oferecer através, né, do meio digital e ganhar alguma coisa por isso, que é o mercado onde eu me inseri primeiro. No início eu não tinha produtos, eu fui buscar produtos em plataformas, enfim, que eu poderia divulgar e ganhar uma comissão em relação, né, à venda daquele produto através da minha indicação. Então, quando a gente fala de o que vender, eu sempre procurei trabalhar com produtos que tinham algumas características, né? Produtos que tinham características de serem mais virais, e aí já pensando um pouquinho lá no passo seguinte, que é para quem e como vender, né? Eu sempre trabalhei divulgando esses produtos através de tráfego, de anúncios, então eu já imaginava, né, como que eu poderia fazer uma imagem ou um vídeo que chamasse a atenção das pessoas para aquele produto. Então, eu sempre procurei produtos que tinham algum mecanismo ali de inovação, um produto que pudesse ser viral, mas principalmente produtos que eu pudesse escalar. Então, assim, aquele produto, ele resolvia uma dor muito grande. Se ele resolve uma dor muito grande, então muitas pessoas precisam dele. E o nível de intensidade dessa dor vai refletir no quanto a pessoa está disposta a resolver aquele problema e pagar por aquele produto. Então, sempre procurei escolher produtos que tivessem essas características, ou seja, que tivesse um público muito grande, que tivesse interesse naquilo, fosse dentro de algum nicho, de algum segmento que desse para eu escalar, que ele tivesse algum teor de inovação, porque a gente fala, e isso entra dentro da parte de diferenciação de mercado. Se o meu produto ele não muda em nada em relação a outro disponível, o que vai ser, o que vai levar a pessoa a escolher pelo meu e não pelo do outro? Então, tem que inovar de alguma forma. Seja na apresentação, aí quando eu comecei a desenvolver meus próprios produtos, eu sempre buscava fazer uma embalagem diferente, agregar algum valor ali na hora da venda, usar algum mecanismo de venda, de oferta, na hora que eu ia divulgar aquele produto. Eu tinha alguma forma de mostrar o valor daquele produto diferente das outras pessoas, para que eu pudesse, de fato, ter uma diferenciação na hora da venda. Isso permitir com que eu vendesse mais e tivesse, né, uma escala maior desse produto. Então, o que vender, eu acho que entra muito nisso, né? Seja produto ou serviço, é você buscar se diferenciar, ter alguma coisa de diferente, de inovação, agregar valor naquilo que você faz. E aí, falando de serviço, dá para você criar uma autoridade, dá para você buscar fazer aquilo que você faz de uma forma melhor, de uma forma diferente. Então, quando você quebra esse padrão, você tem muito mais chance de ter sucesso naquilo que você está vendendo, seja um produto ou serviço. Então, esse é o primeiro fundamento principal. O segundo fundamento, para quem vender, é eu entender muito bem o meu público, quem está do outro lado, né? Será que realmente existem pessoas interessadas nisso? Se existem, quem são essas pessoas? Como que eu posso me conectar com elas? Porque as pessoas, é engraçado falar isso, que elas gostam de comprar, mas elas não gostam que vendam para elas. Então, se ela sente que alguém está querendo empurrar alguma coisa, se essa venda é muito forçada, a pessoa, muitas das vezes, ela acaba se fechando. Não sei que ela precisa muito daquilo, né, que seja um produto que não tenha concorrência, aí tudo bem. Mas quando você está num mercado extremamente competitivo, e aí quando a gente fala do mercado digital, a barreira de entrada é muito pequena,
né? Hoje em dia, ainda mais, com muitas informações, qualquer pessoa com um mínimo de esforço, ela consegue entrar nesse mercado. Então, cara, você precisa entender muito bem para quem você está vendendo, né? Entender muito bem o que a gente chama de persona. E aí hoje a gente tem várias ferramentas, várias formas de você identificar quem que é seu público, tem como você pesquisar. Eu falo assim, hoje é muito mais simples de você identificar isso, né? Então, conhecer muito bem quem que é esse público. E aí entra também na escolha do produto. Como eu falei, buscar produtos que tenham um mercado muito grande, que aí você consegue alcançar, né, esse público de uma forma mais fácil, identificar esse público de uma forma mais fácil. Se você vai num mercado muito segmentado, é mais difícil de você encontrar esse público no digital. Você vai ter que investir mais, você vai ter que demandar mais tempo para poder encontrar esse público e às vezes você não vai conseguir escalar tanto. Aí isso funciona bem para produtos que têm um ticket maior. Então você acaba vendendo menos, é um público mais segmentado, mas você tem um ticket maior. Não é muito o contexto que eu gostava de trabalhar, tá? Eu sempre procurei produtos que pudessem escalar de forma mais rápida. E o terceiro fundamento, e aí falando de forma mais abrangente, para depois, de repente, a gente entrar em algumas questões mais práticas, né? Como vender. Né, a gente faz uma analogia de como vender, como se fosse... Qual que é o canal de vendas que eu vou vender? Eu vou vender isso como? Né? Dentro do digital, você tem várias formas, né? Falando primeiro de tráfego, você tem como trabalhar com tráfego orgânico e você tem como trabalhar com tráfego pago. Acredito que a maioria saiba disso, mas só fazendo um pequeno resumo, o orgânico é aquilo que eu não preciso investir dinheiro, vamos colocar assim. Mas a maioria das vezes eu preciso investir tempo. Então, no orgânico, como que eu posso, de repente, começar a divulgar um produto de forma orgânica? Cara, para a sua rede de relacionamentos, seus amigos, parentes, grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, é um pouquinho de spam ali às vezes, né? Às vezes eu tenho uma lista de e-mails, eu já tenho uma carteira, às vezes, de clientes, que aí eu posso fazer uma oferta através dessa carteira de clientes. Se você é um influenciador, tem uma audiência igual você, tem muita gente que te segue, você tem aqui um canal, que é um podcast que muitas pessoas estão visualizando, então você pode usar essa audiência que você já tem e de forma orgânica oferecer algum produto ou serviço e começar a vender dessa forma. O orgânico, ele é mais lento, ele, na maioria das vezes, não é tão escalável, pelo menos de forma rápida. Então, não é a forma que eu escolhi trabalhar desde o princípio. Eu fui optar pelo tráfego pago, né? Que hoje muita gente fala disso, que nada mais é do que você investir para que pessoas possam ver a sua oferta, o seu produto. E aí, no digital, a gente tem inúmeras plataformas de anúncios hoje, né? As principais são as redes sociais, o próprio Google, onde você vai investir ali numa publicidade, em algum formato de publicidade, para que você possa alcançar essas pessoas e essas pessoas possam ver o seu produto. Fazendo uma analogia com o mundo offline, não adianta você ter uma bela loja com uma vitrine linda, com produtos maravilhosos, se ninguém passa na porta da tua loja e ninguém entra. Entendi. Então, voltando para o digital, o tráfego ele tem o poder de fazer isso. Tirar as pessoas dos lugares onde elas estão ali no online, seja dentro de um site, aí vai aparecer um banner, seja numa rede social, num Facebook, num TikTok da vida, e vai aparecer ali um anúncio, seja você lendo um artigo e vai ter ali uma indicação de outro artigo sugerido, mas que na verdade ele está sendo patrocinado, seja no Google, no YouTube, enfim. O anúncio ele tem justamente essa capacidade de acelerar o processo de pegar essa pessoa que está em algum lugar na internet e levar para dentro da sua estrutura de vendas. E aí, quando a gente fala de canal de vendas, primeiro ponto seria o tráfego, mas o canal de vendas, onde a venda vai ser feita, tem também várias formas de fazer isso. A mais básica delas, e que, incrivelmente, hoje eu tenho um dos meus negócios que ele está muito inserido dentro disso, é pelo próprio WhatsApp. Então, tem funil de e-mails, eu uso também bastante, usei já em vários projetos, mas me fala assim, quantas vezes você abre e-mail por dia e quantas vezes você abre o WhatsApp? Né? O próprio Instagram, o direct do Instagram pode ser um canal de vendas. Tem muita gente que vende pelo próprio Instagram, cria uma loja ali, cria uma loja ali no Facebook também. E você tem estruturas mais sofisticadas, como uma página de vendas,
tem estruturas de vendas com vídeo de vendas, que são VSLs, que são vídeos específicos de persuasão, que vai contar uma história e no final vai fazer uma oferta. Vendas através de funis mais complexos, que envolvam advertoriais, checkout online, que o cara vai fazer o pagamento online. Então, assim, tem N mecanismos ali, N funis, ferramentas que você pode utilizar. Mas para quem está começando, cara, o básico, o feijão com arroz, é o que funciona, sempre funcionou. E acredito que sempre vai funcionar. É você ter alguma estrutura de tráfego, seja ele orgânico ou pago, e mandar essa pessoa para algum lugar onde você vai fazer o fechamento dessa venda. Ah, mas eu não entendo nada de tecnologia, eu não sei fazer um site. Hoje em dia tem inteligência artificial que cria um site para você. Acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Show. Mas, cara, você não precisa saber fazer um site. Às vezes você pode mandar o cara para o WhatsApp e entender um pouco ali do teu produto, entender da tua persona, você vai conseguir oferecer, fazer um fechamento de venda pelo próprio WhatsApp. Então, eu conheço pessoas hoje que faturam bem, faturam alto na internet. A gente tem uma plataforma hoje que proporciona, até facilita esse processo de vendas. A pessoa não precisa ter produto, a gente disponibiliza produtos lá, ela não precisa entender muito de tráfego, a gente tem até alguns cursos, alguns conteúdos que a gente ensina, e a gente entrega o produto para o cliente, a gente já faz a parte de logística, a gente recebe do cliente, faz a intermediação de pagamento. Então, a pessoa tem a forma mais simples possível para ela poder começar no digital. Ela escolhe um produto, começa a divulgar e a gente faz todo o resto ali dentro. Então, hoje, assim como eu, tem várias outras soluções que facilitam essa entrada para quem está querendo começar, para quem está querendo vender online. Então, de forma resumida, falando de conceitos, de fundamentos, o princípio de tudo, tentando ser um pouco mais didático, seria isso. Tá? Não, foi totalmente assim, esclarecido, né? Eu acho que para mim ficou muito claro, né? A pessoa, ela chega, então, ela vê o mercado que ela quer atuar, né? Escolhe o produto, ela vai definir ali o tipo de público para aquele produto, né? Cria as estratégias ali, né? Para ela poder fazer, define se é tráfego orgânico ou se é o tráfego pago, e ali ela joga a pessoa para um canal de conversão, um canal de vendas, né? E no final ela vai fazer o fechamento e aí entrega e tem um recebimento. Para as pessoas que querem transicionar hoje no mundo online, vamos pegar exemplo, seja qualquer tipo de empresa, qual que é o primeiro passo que a pessoa ela tem que fazer? Ela tem que fazer um planejamento, ela tem que saber o tipo de público que gosta do produto dela, ou que é acessível ao produto dela, quais são os profissionais que ela tem que ter do lado dela, ela tem que contratar uma agência de marketing, ela tem que ter isso dentro da empresa dela, ela pode terceirizar, ou ela pode contratar. Vamos explicar para o pessoal, porque eu acredito que muitas pessoas hoje, Samuel, elas têm muito essa dúvida, sabe? Muitos empresários que eu atendo hoje, ele fala assim, Diego, eu quero impulsionar meu negócio na internet, mas ele sabe o passo a passo, mas ele tem muita dificuldade de achar o profissional naquela área que vai trazer para ele um resultado, que vai trazer dados, informações, aqui nós investimos tanto, mas teve tanto de conversão, aqui não, a gente precisa melhorar esse criativo, esse vídeo, não, vamos colocar aqui uma página de vendas. Para o pessoal que está nos assistindo e tem essa dúvida, o que você aconselha, né, pelo resultado que você já teve, pelos produtos que você já lançou, né, que já são mais de 40 produtos, né, muitos produtos aí teve vendas que foi de extrema relevância. Então, para a pessoa que tem essa dúvida, o que ela precisa ter? Ela tem que confiar em quê? Ela tem que planejar o quê? Qual que é o primeiro passo e o que ela tem que fazer? Ela tem que começar investindo um pouco, ela pode investir já muito, ela começa com um produto de teste. O que você pode falar para essas pessoas hoje que quer fazer uma transição? Ela quer continuar vendendo no físico, mas também ela quer continuar aumentando o canal de receita dela de entrada no mundo digital. Bacana. Para responder isso, vamos entrar um pouco nos negócios convencionais, que eu acho que é o que mais você, às vezes, é perguntado, para a pessoa que já tem aquela sua empresa e ela quer, como você bem falou, aumentar a presença digital dela, Isso. ela quer criar um canal online, continuando vendendo no mundo físico. Eu acho que esse é um cenário, é um mundo. Sim. E o que eu faço hoje, como eu comecei, na verdade,
é um outro cenário que a pessoa ela não tem um negócio ainda e ela quer começar a vender online. Aí é um pouco daquilo que eu falei na pergunta anterior. Mas para essa galera, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu presto serviço já, eu estou no mercado offline, vamos colocar assim, e eu quero entrar para o digital, eu quero melhorar minha performance no digital. Primeiro até assim, cara, hoje, e a pandemia mostrou isso para gente, você comentou no início, quem não estava no digital, no meio da pandemia, cara, sofreu bastante, muitas empresas fecharam, mas muitas se reinventaram. Eu conheço negócios que não tinham presença no digital, nenhuma, e devido à pandemia, começaram assim, né, a desenvolver alguma coisa ali no digital, e hoje o negócio nem existe mais no offline, ele existe 100% no digital e com uma performance muito maior. Tanto é que faculdades, né? Sim. Exemplo, semana faz pouco tempo atrás, eu fui fazer um curso numa faculdade, uma palestra para eles, e o diretor virou para mim e falou assim, cara, hoje 80% da nossa venda é tudo online. E é transmitido também aulas via online. Então, o nosso auditório a gente quase não usa. E a gente fez isso no meio da pandemia, né? Então, nesse sentido, né? Para a gente poder explanar isso nesse sentido, sabe? Exatamente. Tinha, né? O Flávio Augusto fala muito disso. Ele fez uma virada estratégica dentro dos negócios dele justamente por causa da pandemia. Né? Antes era quase 100% presencial, hoje é online e tem crescido assim bastante. Participei de um evento recentemente que ele estava presente e ele contou muito desses bastidores. E assim, conheço vários negócios que seguiram esse padrão. Né? Eu tenho uma empresa de telemedicina, por exemplo, que surgiu devido à pandemia. E é justamente também isso, cara, é trazer aquilo que a gente já tem no mundo offline, potencializando isso no digital, conseguindo alcançar mais pessoas. Então, a primeira coisa é o empresário, o empreendedor, a pessoa entender isso. Cara, não tem como você existir hoje se você não tiver uma presença online. Hoje, assim, eu não conheço né, uma pessoa que, na hora de decidir por alguma coisa, de comprar alguma coisa, que ela não, pelo menos não pesquise, não procure na internet. Então, a primeira coisa como que eu faço para ter essa presença no digital? E aí você tem alguns caminhos, tá? Se você tem capacidade de investir um pouco mais, você consegue acelerar esse processo. Você consegue, por exemplo, contratar uma agência, montar uma equipe de profissionais internos, você consegue investir em tráfego para branding, para criar uma autoridade, investir. Eu fiz muito isso nos meus produtos, contratar, por exemplo, algum influenciador grande de relevância, alguma celebridade, para ancorar ali a autoridade dele no meu produto. Então, com investimento, você consegue acelerar isso de forma, né, muito mais fácil, com muito mais relevância. Só que eu acredito que isso não é a realidade da maioria das pessoas. E aí, quando a gente fala, né, dos negócios em geral, a primeira coisa, cara, é começar. Então, eu não tenho condições de fazer um investimento muito grande, mas como que eu posso começar a ter uma presença hoje no digital? Eu já tenho hoje, por exemplo, as redes sociais dos meus negócios, eu tenho pelo menos algum site ali institucional, se não um site, mas um canal onde as pessoas conseguem falar comigo, seja no Instagram, cara, né? Numa loja, algum e-commerce. Hoje a gente tem muitas ferramentas que já te entregam muita coisa pronta. Você consegue criar uma loja virtual hoje de forma muito fácil, você consegue criar um site com inteligência artificial em minutos. Você tem muitos vídeos, você tem muito conteúdo gratuito que você pode ali, de forma sozinha, aprender. Cara, não tem condições de contratar um profissional. Então, você precisa ter tempo. Você precisa investir em conhecimento. Quando eu fui entrar nessa área, eu lembro assim, cara, eu estudava muitas horas por dia. Eu lembro assim, de algumas situações eu até exagerado, né? Tipo assim, eu tava tomando banho, eu colocava o celular assim do lado, assistindo uma videoaula. Nossa, já né? Eu fiz tava no muito trânsito, no ônibus, enfim, eu estava estudando, lendo o tempo todo. Mas aí também vem um outro probleminha, assim, já colocando. Chegou um momento que eu achava que eu nunca estava preparado ainda. Eu ainda não estava preparado para colocar em prática. Então, eu fiquei acumulando informação ali durante alguns meses.
E a virada de chave para mim foi quando eu falei, cara, eu vou começar a colocar em prática. E quando eu comecei a colocar em prática, não tem nada que supera o campo de batalha na curva de aprendizagem. Sim. Cara, quando você começa a colocar em Top. prática, é onde o negócio começa a acontecer de fato. Show de Então, bola. hoje você tem muito conhecimento disponível na internet, você tem muitas ferramentas que podem te auxiliar nesse processo, e o mínimo que você tem que ter é uma presença online, escolher um canal ali de vendas, entender, e aí volta um pouco dos fundamentos que eu falei. Se você entende muito bem do seu produto, se você agrega valor ao seu produto tem um diferencial, o seu serviço no caso, se você conhece muito bem do teu público e você sabe que tem ferramentas disponíveis para que você possa alcançar esse público de forma mais fácil, né, de forma dentro do digital, é você simplesmente pegar e executar isso. Topíssimo. Então, não tem muito investimento. Cara, começa pelo básico. Começa Top. criando um perfil nas redes sociais, contando um pouquinho de como que você faz o seu serviço, do teu produto. Hoje em dia também um ponto que eu acho importante é você humanizar mais a sua marca. As pessoas, elas compram de pessoas. Você faz negócio com pessoas. Então, no digital isso é muito importante. Às vezes você não tem condições de contratar uma celebridade para fazer uma propaganda da tua empresa, mas você consegue aparecer, você consegue pegar depoimentos de clientes, pedir ali para um cliente mandar um vídeo falando que recebeu o teu produto, que gostou do seu serviço. Isso, às vezes, causa muito mais conexão com quem está ali, né, um possível cliente, do que, às vezes, uma celebridade fazendo um publi que você sabe que foi pago. Então, quando eu vejo outras pessoas falando, né, daquele produto, daquele serviço, minha esposa é engraçada, a mulher, né, ela às vezes chega assim, nossa, tem um produto aqui que, nossa, é excelente, eu quero comprar e tal, e tá bombando. Eu falo, é mesmo? Tá todo mundo falando disso. Então, essa prova social, ela é até mais importante, às vezes, do que você ter uma celebridade ali falando do produto, porque você vê outras pessoas que são semelhantes a você, que tem aquele mesmo problema que você precisa resolver e que contrataram o serviço da sua empresa. Então, o básico para mim é isso, é você ter um mínimo de presença ali, né, nas redes sociais e tal, usar as ferramentas que tem disponíveis no início, até você entender um pouquinho melhor. E aí, quando você tiver uma condição, você contratar algum profissional, contratar alguma agência, começar a investir um pouco ali em divulgação da sua empresa. E o digital, ele traz, só para finalizar, ele traz uma questão muito bacana. Você consegue metrificar todas as ações que você vai fazer. Top. No offline, se eu coloco uma mídia, às vezes na TV, num outdoor, numa panfletagem, é muito difícil você mensurar o retorno daquele investimento, o quanto que de fato teve de êxito naquela ação publicitária que você está fazendo. No digital, não, cara, você tem métrica de tudo. Você sabe todos os insights, por exemplo, de quem está acessando os seus perfis na sua rede social, se é homem, se é mulher, que tipo de publicação que eles estão mais interagindo, os comentários que eles estão fazendo, que são feedbacks para você direcionar melhor o teu negócio. Quando você parte para tráfego pago, você tem, cara, uma infinidade de informações sobre aquela campanha que você está fazendo. Então, você consegue pivotar muito rápido. Se eu estou indo por um caminho errado, eu já consigo identificar ali muito rápido e mudar a direção. Eu consigo otimizar aquilo que eu estou fazendo de bom. E você não precisa começar com muita grana, né? Hoje a gente tem pessoas que entram na nossa plataforma, começam a vender ali. Cara, que começa com um investimento de R$20 por dia, R$30 por dia. E aí o cara investe aquilo, consegue ali fazer 1, 2, 3 vendas, já pega, antecipa aquele valor, reinveste de novo e vai crescendo. E eu tenho vários cases ali de pessoas que começaram assim e hoje estão faturando 10, 20, 50, 100 mil reais. A gente já entregou plaquinhas ali, já distribuímos comissões. E pessoas que nunca tinham vendido online. Pessoas que não têm formação na área, que não vieram desse mercado, mas que, de fato, tiveram interesse em estudar. Conhecimento é a primeira coisa. E segundo, executar. Não adianta você estudar um monte de coisa e ficar só na teoria. Quando você coloca em prática, é de fato que vai fazer você mudar o cenário. E eu acho que é isso, cara. De forma resumida, Nossa, esse é o muito primeiro bom, passo. cara. Eu acho que eu aprendi muito aqui com isso que você falou, até porque eu sempre leio muito, cara.
leio demais, gosto muito de leitura, aprendi a ler com 28 anos de idade. E tem um livro do Jim Collins chama Empresas Feitas para Vencer. Lá ele tem alguns passos e ele fala que o passo de ruptura é quando você coloca o acelerador tecnológico, né? Que, ou seja, aquilo que já está dando certo aqui, você usa a tecnologia para potencializar, né? Então, exemplo, eu percebi que aqui 10 pessoas entravam na minha loja, mas 2 pessoas comprou. Você tem que ficar anotando no papelzinho. No digital, não. A pessoa clicou, comprou. Opa, aqui já me dá a taxa de conversão, 20%, o ticket médio, quantas pessoas passou por aqui, quantas pessoas clicou, mas não finalizou a conversa. E para mim, que é o trabalho que eu atuo hoje, que é gestão, para mim, dados e informações é importante. Não tem como fazer gestão sem dados e sem informação, porque a gestão é números, é organização, é estrutura, é passo a passo, é hierarquia, é idealização, né? E eu acho muito interessante. E quais são as ferramentas que é importante para a gente atuar hoje no mundo digital? Eu vejo que existem algumas ferramentas que é muito poderosa. Igual, exemplo, toda vez que eu quero comprar alguma coisa, eu quero pesquisar alguma coisa, eu vou na onde? No Google. Então, o Google ele é uma ferramenta poderosíssima que... eu quero saber onde é o hospital tal, eu quero saber onde é a clínica tal, eu quero saber onde é o prédio tal. Você coloca no Google, ele já te dá lá a informação e traça o quê? Então, fala para nós quais são as ferramentas no mundo digital que, no mundo de hoje, atual hoje, são extremamente relevantes, né? Que se a pessoa, ela precisa ter essa ferramenta se ela for para o mundo digital. É primordial ela ter pelo menos 2 ou 3 ou 4 ferramentas para ela começar nessa jornada. Porque aí depois a gente entra na inteligência artificial, Perfeito. que é o nosso tópico de hoje, e aí a gente... E calma aí que nós vamos falar muito sobre ainda robô. Você vai entender um pouco. Tem muita coisa aqui hoje, né, não, Samuel? Cara, bacana. Cara, ferramentas, assim, ó, tem uma infinidade de ferramentas. Todos os dias surgem novas soluções. É até difícil falar, assim, né, o que é mais importante. Mas, como eu falei, primeiro é o feijão com arroz. Sim. Né? Dentro daquilo que eu já fiz, vamos falar assim, o que é o 80-20 da Lei de Pareto, da parada? Né? Exato. As ferramentas que eu sempre usei no meu negócio, né? Tô falando muito aqui de toda a parte de tráfego. Então, tem várias ferramentas relacionadas a isso. As próprias plataformas, elas têm uma baita inteligência hoje. Né? Um próprio anúncio, ele já vai otimizando de forma automática ali com base nos dados daquela campanha. Quando você fala de site, você tem ali o próprio Analytics do Google que traz informações de quem está acessando o seu site, de qual região, né? Padrões ali de comportamento. Tem ferramentas, inclusive, por exemplo, para quem já tem um site ou usa uma estrutura de vendas, que ela te mostra mapa de calor, aonde as pessoas estão parando para olhar dentro do seu site, aonde elas clicam mais. Caracas. Tem, assim, muitas ferramentas interessantes. A própria gama de ferramentas do Google, eu acho que é muito válida para quem está começando no digital. Porque no Google você consegue identificar o que as pessoas estão mais buscando, quais são essas palavras-chave, quais são as tendências, né? O Google Trends ali te mostra as tendências, comparando, por exemplo, agora está falando muito de inteligência artificial. Né? É um assunto bacana, será que isso é relevante dentro do meu negócio? Como que eu posso usar isso? Então, você tem ferramentas hoje a nível de pesquisa, de análise de dados, isso é bacana demais, e aí é algo que é muito importante, igual você falou, para outras áreas do negócio, né? Você ter essas informações, quem que é o cliente, como que eu posso atingir ele de forma, né, mais eficaz. Mas o feijão com arroz para mim, e aí a gente falando de presença digital, é eu ter né, essa presença através de alguma rede social, eu ter alguma forma de me comunicar com esse cliente e principalmente fazer com que ele se torne um ativo para mim. Então, como assim? Hoje, durante um tempo, e aí assim, eu não fazia isso no início. Eu focava muito na venda única, fazer uma primeira venda ali para o cliente. Eu não focava no LTV desse cliente, que é o Lifetime Value, que é o quanto eu posso lucrar
vender para esse cliente durante né, o tempo que ele tiver dentro da minha base. Então eu não capturava esse cara, não fazia dele um ativo, não tinha uma lista ali, não capturava o e-mail, não capturava o WhatsApp. Então eu fazia anúncio, mandava o cara para dentro de uma estrutura de venda ali direto. Eu sempre foquei muito em produtos que eu vendia no perpétuo, ou seja, que ele sempre estava à venda. Eu nunca fui do mercado de lançamentos, por exemplo, né? Então, falando bem, que eu acho que a maioria, né, que tem algum produto ou serviço ali, ele vende todo dia. Sim. Então, a primeira coisa é criar uma base de clientes. Então, as ferramentas principais eu vou anotar isso aqui. Deixa eu só abrir aqui, que eu vou... Nós temos que aprender, né? Então, deixa eu pegar aí. Pessoal, por que é importante você anotar? Porque eu tenho certeza que o que você vai falar uma hora vai fazer sentido para mim. Eu vou colocar aqui, ó, aprendizado. Aprendizado. Então, a primeira coisa é ter uma base de clientes. Pode mandar a bala aí, Samuel. porque quando você tem uma base, você consegue vender para esse cara mais de uma vez. Você tem um ativo. Top. E assim, eu falo isso por experiência própria, cara. Eu, durante o início dessa minha jornada, eu não focava em criar esse ativo. Então, cara, eu investia em tráfego, então tive investimentos altos em levar essa pessoa, esse público para dentro da minha estrutura. O cara entrava, uma parte dessa galera comprava, porque ele estava no momento de compra, mas essa taxa de conversão, vamos colocar assim, de um e-commerce convencional, eu não trabalhei muito no formato de e-commerce, então tinha uma conversão um pouquinho maior, porque a gente usava o conceito de landing page, que são páginas específicas para aquele produto, onde tinha ali, né, todo um conceito ali de vendas, um texto mais persuasivo, então a conversão era um pouquinho maior, mas assim, de 100 pessoas que clicavam no meu anúncio, às vezes 2, 3 compravam. Estou falando de uma taxa de 2, 3%. Só que as outras 97 pessoas eu perdia. Sim. Porque essa pessoa ela acessava, mas às vezes ela não estava no momento de compra ainda. Ela não, às vezes na minha estrutura de venda eu não tinha matado as objeções que às vezes ela tinha ali de dúvida. E ela não, às vezes não tinha uma forma de conversar comigo, porque quando você entra numa loja, você vai perguntar, cara, mas e isso? Será que isso funciona mesmo? Você está vendo o produto no digital, você não está com ele ali na sua mão. Pô, será que eu vou comprar e vou receber? Não, quanto tempo vai levar para esse produto chegar até mim? É um produto digital, mas como é que é isso? Porque às vezes o cara vê ali um e-book, vê uma imagem de um mock-up de um e-book e a pessoa acha que ela vai receber o livro. Não, é um livro digital. Então, às vezes, tem muitas dúvidas no processo de venda que essa pessoa não consegue tirar. Sim. E aí, eu perdia essa maior parte das pessoas que clicavam no meu anúncio, entrava na minha página, na minha estrutura de vendas e não comprava. Essa pessoa eu perdia. E aí, obviamente, as que compravam, a conta fechava, eu tinha ali, né, um ROI, um retorno sobre o investimento que era maior do que o que eu investia e até aí estava tudo bem. Só que é muito mais difícil você trazer um primeiro cliente para comprar de você do que você vender de novo para alguém que já comprou de você. E aí essa lista eu não fazia, eu não capturava o e-mail desse cara, eu não levava ele para algum local onde eu podia ter um outro, um ponto de contato com ele depois. E isso eu comecei a fazer né, devido ao aprendizado, depois eu entender que eu tinha deixado muito dinheiro na mesa. Falei, cara, peraí. Eu era muito focado nessa venda imediata. Eu comecei a focar em consistência nas vendas. Aí houve uma mudança grande dentro dos meus negócios, que eu comecei a pensar em produtos que faziam mais sentido para isso. Eu não pensava mais em um produto único, eu pensava às vezes numa linha de produtos. A pessoa comprou um produto, sei lá, para cabelo, para crescimento de cabelo, mas essa pessoa às vezes pode se interessar por um outro produto que tem a ver com esse universo. Então, às vezes eu pensava numa linha de produtos. Aí eu focava mais no brand, na marca, em fazer com que essa marca tivesse mais relevância, porque se ela comprou uma vez e gostou, e ela já está dentro da minha base, ela vai comprar de novo. E quem entrou e não comprou da primeira vez, às vezes não estava no momento de compra, não tinha recebido, estava sem grana, ainda estava em dúvida. E aí a gente começa a usar algumas ferramentas para isso. Aí você tem, principalmente hoje, vamos falar de captura de leads, né? O que é lead? É eu ter esse contato, eu ter essa lista, algum ponto de contato com esse meu possível cliente. E aí você tem, principalmente hoje, captura de e-mail e WhatsApp. Show.
Quando eu falo WhatsApp, mas você também pode mandar SMS, tem ferramentas que você consegue disparar SMS, mas as pessoas abrem muito mais o WhatsApp, a chance dela interagir é muito maior via WhatsApp. Não estou falando de spam, você não vai ficar mandando mensagem de qualquer forma, mas hoje no WhatsApp tem ferramentas onde você consegue criar um funil, você consegue criar uma estrutura de perguntas e respostas até de forma automatizada. A gente usa muito isso dentro da nossa plataforma, a gente ensina a galera a vender e elas justamente fazem isso. Top. Elas fazem um anúncio simplificado, a pessoa cai dentro do WhatsApp. Ali já tem uma automação, que é o quê? Já tem uma inteligência ali que, de acordo com o que a pessoa vai falando, ele vai identificando o que a pessoa fala e vai trazendo essas respostas, e essas respostas de forma muito natural. Sim. É um áudio que ele é como se tivesse sido gravado na hora, ele não aparece como encaminhado. É uma foto, um vídeo, né, um texto, algumas mídias ali que a pessoa vai... como se ela estivesse falando ali com o vendedor até ela tomar a decisão de venda. Então, voltando para o que a gente vai divagando aqui pelas possibilidades, mas em ferramentas hoje, alguma forma de capturar esse lead, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, aí tem várias ferramentas que fazem isso. Se pesquisar um pouquinho ali no YouTube, você vai achar inúmeras delas. Por exemplo, o Google Forms é uma ferramenta. O Google Forms é uma ferramenta de captura. Tem o você tem o Typeform, que você consegue fazer como se fosse quiz, perguntas. Top. E no final você pedir ali um e-mail ou um dado para poder enviar, às vezes, o resultado daquelas perguntas. Eu usei muito isso como estratégia de vendas. Você tem o que a gente falou no início, as ferramentas de análise, né, de dados, de pesquisa de mercado, que é extremamente importante, principalmente para quem ainda não sabe muito bem quem que é a sua persona, que produto que vai decidir. Então, você tem várias ferramentas de pesquisa, você tem as ferramentas de tráfego que potencializa isso tudo. E hoje você tem inteligência artificial que te faz assim... E, na verdade, não hoje, né? A inteligência artificial já vem há bastante muito tempo atrás, mas hoje está... Tá assim, muito em alta, porque ela tá muito mais acessível às pessoas comuns. Sim. E aí você tem hoje várias ferramentas que te poupam ali trabalho em si, né? Te aceleram processos, te trazem até mesmo assim entregáveis prontos. Cara, eu quero, sei lá, criar um e-book, um roteiro de um vídeo, né? Uma apresentação, um artigo para o meu blog, criar um site, criar imagens para anúncio. Hoje você tem várias ferramentas. Eu acho que é um dos pontos que a gente falou de trazer aqui para a pauta, que principalmente para quem está começando assim, primordial. É muito interessante porque você consegue poupar energia, acelerar tempo, poupar dinheiro, né, investimento. E para quem já atua no mercado, você consegue potencializar muito mais. Eu uso algumas ferramentas dentro do meu negócio hoje que me economizam muito tempo, que me trazem muito mais assertividade para as coisas que a gente faz hoje e que, enfim, já é uma realidade, né? A inteligência artificial hoje. Top. Samuel, hoje, qual que é uma taxa de conversão boa? Vamos pegar exemplo. Você falou que a pessoa ela vai lá, 100 pessoas, 2 compram. Qual que é uma taxa de conversão boa? 10%, 8%, 20%? Exemplo, você criou a estrutura, tem um funil, a pessoa clicou, interessou pelo produto, ela foi pelo WhatsApp, ela está conversando ali com o vendedor está tirando as dúvidas dela, quebrando objeções e tudo mais, né? Ou às vezes ela foi para uma plataforma ali onde ela já clica e já compra automático, já faz o pagamento. Ou às vezes ela clicou, só vai até na página de pagamento, e às vezes ela fica com receio de colocar o cartão ali, às vezes gera o boleto. Enfim, qual que é hoje uma taxa de conversão boa para o mundo digital, para a pessoa que está lá, que está no tráfego, que tem uma plataforma já legal, que já tem um funil top, que o público-alvo já está definido, que ele já sabe a região do Brasil que mais converte para ele, que ele já tem uma estrutura legal, né? Uhum. Qual que é porque quem está começando a gente já sabe, 2%, 3%, né? Que foi o seu caso que você teve, uma experiência, né? Ali. Mas depois desse processo todinho, qual que é uma taxa de conversão que você fala assim, Diego, se essa empresa chegar nessa taxa de conversão, ela já está top na área digital? Isso depende de muitos fatores, tá? Sim. Tentar abordar alguns deles. Sim. Você falou assim, beleza, a pessoa já sabe quem que é o público, já tem o produto, já validou.
é o primeiro ponto, que se isso não tiver sido feito, Não tem como mensurar nada. nenhuma dessas informações vai bater. Sim. Tendo feito isso, tendo claro, né, essas premissas, o que vai interferir nessa taxa de conversão é, primeiro, a forma com que você vai, as estratégias que você vai utilizar para vender o seu produto, quais são as características do seu produto, o ticket do seu produto. Então, assim, eu tenho um produto que ele é um ticket muito alto. Às vezes a sua taxa de conversão ela é mais baixa porque é mais difícil de você vender um produto de ticket alto na internet, às vezes, do que um produto né, de ticket mais baixo. Sim. Se seu público é muito grande, se resolve uma dor muito, muito alta, essa taxa de conversão vai ser maior. Entendi. Se o que você faz é algo muito commodity, muitas pessoas fazem igual, tem muita concorrência, você vai ter uma taxa de conversão menor. Mas também depende muito da estrutura que você está utilizando para vender. Essa taxa que eu falei de 2%, 3%, na verdade, não era de um produto sendo testado, já era de um produto validado, mas dentro de uma estratégia específica que era essa de venda direta, vamos colocar assim. E se você for ver, na verdade, é basicamente a média, vamos colocar assim, de uma taxa de um e-commerce, né? De uma estrutura de vendas normal pela internet. E que não é ruim, tá? Aí depende muito de o quanto que eu vou conseguir trazer de visitas para o meu site, qual que é o custo para essas visitas entrarem no meu site para a conta fechar. Perfeito. Mas o que vai interferir principalmente, aí eu puxando aqui algumas questões. Primeira coisa, a estratégia de vendas que eu estou utilizando. Né? Eu estou utilizando um tráfego pago, eu preciso entender muito bem quem que é o meu público, eu preciso segmentar muito bem para eu trazer um público qualificado. Se eu não consigo trazer um público tão qualificado, essa taxa vai sofrer, eu vou ter uma taxa de conversão menor. À medida que eu vou acertando esse público, que esse público de fato tem um interesse maior, eu consigo acertar quem que é o público-alvo do meu produto, essa taxa de conversão melhora. A questão do ticket que eu falei, ele interfere diretamente também. E tem alguns outros fatores. Vamos lá. Quando eu uso uma estrutura de vendas onde em todo esse processo da venda, a pessoa lá no final ela tem que fazer um pagamento online, você vai ter uma taxa de conversão. Se eu estou falando de um negócio onde o processo da venda inicial, da conversão da venda, ele é digital, mas o pagamento ele é físico, por exemplo, eu vejo a tua empresa, eu te chamo ali no WhatsApp ou no Instagram, mas aí você tem um produto, só que você vai enviar para mim, eu vou pagar na hora que eu recebo. Essa taxa de conversão ela é muito maior, porque a pessoa tem a segurança de que ela vai ver o produto antes de tirar o dinheiro do bolso. À medida que você também ancora mais autoridade ao seu negócio, diferenciação, a inovação, prova social, celebridades, você tende a ter uma conversão mais alta. Então, assim, são vários aspectos para se analisar para você poder mensurar essa questão de taxa. Trazendo alguns números. Por exemplo, o modelo de vendas convencional, que é esse que eu falei, tráfego, vai para uma página de vendas ou para uma estrutura de e-mail, etc. Ele vai ter uma taxa de conversão mais ou menos nessa casa que eu mencionei. Agora, por exemplo, dentro da nossa plataforma, esses produtos hoje, só para você entender, o modelo de negócios nosso é o modelo de cash on delivery, que é o quê? A pessoa ela só paga na hora da entrega. Então, assim, é uma plataforma que ela é uma plataforma é um marketplace voltado pro ele é B2B. O cliente ele não entra lá, não é igual ao Mercado Livre ou Americanas. Quem entra dentro dessa plataforma é quem quer vender os produtos que estão disponibilizados lá. Entendi. Então, você tem dois aspectos aí. Quem é o dono do produto, que a gente chama de produtor. Eu já tenho um produto, eu entro lá, cadastro dentro da plataforma. E você tem o afiliado, que é como se fosse um revendedor online. Que é o cara que ele não quer, ou ele não está no momento, não, eu não tenho nenhum produto, não quero desenvolver, mas eu quero vender produtos que estão lá disponíveis. Então, a nossa plataforma ela é um marketplace para esse relacionamento entre produtores e afiliados, vamos colocar assim, revendedores. Esse cara escolhe um produto para vender. Quando ele começa a divulgar, e aí ele usa esses mecanismos de vendas, ele vai fazer um anúncio, esse cara manda para o WhatsApp e ele
o nosso modelo de negócio, ele mata as duas principais objeções de quem quer comprar online. E aí a conversão ela é muito mais alta, você vai entender por quê. A principal objeção, a maior objeção de quem vai comprar online é o quê? Será que eu vou receber esse produto? Que é o pagamento, né? Será que esse produto existe? Será que eu vou passar meu cartão e não vão clonar? Caracas. Será que eu vou comprar um iPhone e vou receber um tijolo? Então, quando você vai comprar, e aí você ainda nem conhece a empresa, você não sabe quem está por trás, você não sabe como que funciona a segurança desse checkout, que é onde você vai passar os seus dados ali de cartão. Essa é o principal motivo pelo qual as pessoas desistem da compra. Elas se interessam pelo produto, seu produto resolve uma dor delas, elas passam por toda a sua estrutura, mas na hora que ela chega no lugar de pagar, ela pensa assim, cara, eu já vi alguém que comprou e não recebeu, ou comprou gato por lebre, ou teve um cartão clonado, e aí essa pessoa ela acaba declinando na hora da venda, da compra. Então, essa é a principal objeção. A segunda maior objeção de quem está comprando online é assim, o prazo de entrega. A gente mora num país de um território gigante. Tem a galera que vende via dropshipping, que é o quê? Ela vende para você, mas esse produto está em outro país e você às vezes não sabe. E aí você compra achando que o produto já está aqui no Brasil, que você vai receber às vezes ali em 2 semanas, mas na verdade você vai levar meses para receber. Então isso acaba queimando um pouco quem está comprando online. Fala assim, não, demora muito para chegar. O brasileiro ele é muito imediatista, então você quer comprar e quer receber o mais rápido possível. É ruim às vezes você comprar e ter que esperar muito tempo. A gente quando compra já tem uma explosão ali de emoção, hormônios, né? Que você fala, cara, eu comprei, cara, eu queria receber logo isso. E a gente mata essa objeção também. Por quê? A gente hoje tem uma logística descentralizada, a gente tem hoje 11 operações, estamos abrindo mais 2, onde é como se fossem uns centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Esses centros de distribuição atendem hoje cerca de 90 cidades e a gente tem entregadores próprios. Então, se você quer vender seu produto, você coloca dentro da minha plataforma, você cadastra ele lá, você manda o seu estoque para os meus centros de distribuição. E aí, quando você vai vender esse produto para o teu cliente, você vai falar assim, Dona Maria, é o seguinte, você gostou aqui do produto, esse produto te atende, resolve o seu problema e tem um diferencial. Eu tenho esse produto na sua cidade, eu consigo te entregar amanhã, hoje a gente entrega em 90 cidades em um dia, em algumas regiões a gente entrega até no mesmo dia, dependendo do horário que a pessoa fizer o agendamento. E detalhe, Dona Maria, você só vai pagar na hora da entrega. O meu entregador vai levar o produto até você, você vai ver o produto e aí você vai efetuar o pagamento. Então você mata as duas maiores objeções. E aí falando de número de conversão, nesse modelo de vendas, a gente tem produtos que têm 25% de conversão. Então, imagina você investir o mesmo valor para ter de 100 pessoas que clicaram no seu anúncio, sei lá, 2 compraram, e com o mesmo investimento que você fez, de 100 pessoas que clicaram no seu anúncio, 20 compraram. Então, você tem uma diferença de retorno sobre investimento altíssima. Então, essa taxa de conversão vai depender de todos esses aspectos, tá? Ticket do seu produto, quanto que o seu produto resolve uma dor específica, o tamanho do público, a qualidade do tráfego, das visitas que estão chegando até a sua estrutura de vendas, qual que é o seu canal de vendas. É muito mais fácil a pessoa comprar falando no WhatsApp com outra pessoa, matando as objeções, mandando um áudio, às vezes até ligando para ela ali para poder fazer aquele fechamento da venda, do que ela dentro de um site sozinha, com um monte de dúvidas que às vezes você não sabe que ela tem, e ela tendo que cair dentro de um checkout ali para colocar os dados do cartão, sem às vezes te conhecer ainda direito, sem às vezes saber qual que é a qualidade do seu produto. Então, isso vai interferir diretamente nessa taxa de conversão, né? São vários aspectos aí que influenciam. Essa aí eu achei bem legal, porque sempre quando eu vou comprar alguma coisa pela internet, dá aquele frio na barriga, né? Por mais que você já comprou várias vezes, né? Mas sempre, mesmo sendo uma plataforma que você já confia, você ainda fica um pouco, né? Fica. Agora, essa sacada e você é um cara aí, né? digital. Aí imagina assim, teu pai, tua mãe, sua tia, as pessoas que são um pouquinho mais velhas, eu não tô falando muito mais velhas, né? Eu tô com 35, e a gente ainda tem um pouco de receio, mas a gente tá dentro desse mercado, né? Dentro desse mundo do digital, mas tem muitas pessoas que ainda não estão. E são pessoas que têm poder aquisitivo, cara. Pessoa que tem cartão, que ela tem
um trabalho ali já às vezes estável, ela tem condições de comprar, mas ela ainda não tem essa segurança de comprar online. Sim. E aí, quanto mais você passar essa credibilidade, e aí você tem várias formas de fazer isso, a gente mencionou várias delas aqui, é prova social, é uma celebridade, é usar ferramentas que você consegue se aproximar mais do teu cliente, humanizar mais a tua marca. Quando você faz tudo isso, essa pessoa tem mais confiança e aí ela acaba comprando de você. Show de bola, caracas. Conteúdo pancada, hein? Pancadíssimo. Eu aprendi demais aqui. Falando sobre inteligência artificial, que isso tudo tem uma inteligência artificial por trás, né? Porque é uma logística que tem que mensurar quem pediu, quem vai entregar, se pagou, se não pagou, porque isso é o quê? Isso é uma inteligência de dados, né? A pessoa recebe ali um dado, ela coloca ali o endereço da casa dela, ela vai fazer, né? Falando um pouco sobre essa inteligência artificial, o que é uma inteligência artificial, Samuel? Por que isso criou? Foi o mercado que exigiu isso? Porque a gente sabe que em alguns momentos da evolução do mundo, existem crescimento que é incontrolável. Vamos pegar exemplo, Revolução Francesa, tecnologia, celular, telefone, fax. Eu lembro da época eu sou da época que a gente colocava ficha no orelhão, discava, girava o número, ligava e se atendia, né? E ali uma ficha demoraria, exemplo, 1 minuto. Cartão de 30, 40, 20 unidades, 60 unidades. Então, automaticamente o mundo ele foi acelerando, né? E com a aceleração tem tecnologia, tem inovação, né? Hoje a gente já tem drones, tem carros automáticos, né? Eu vi recentemente uma pesquisa que o drone ele já está entregando pizza, carro automático entregando. Então, assim, a tecnologia, ela chega um momento que não tem como a pessoa ela barrar a tecnologia. Eu lembro na minha época da faculdade, todos os meus amigos da faculdade tinham WhatsApp. Eu fui o último cara da turma que eu ingressei dentro do WhatsApp, porque eu não queria, né? Eu falei, não, cara, esse trem que nem dor de cabeça demais. E o povo, Diego, tem que usar o WhatsApp, cara, tem que te mandar aqui os arquivos, tem que fazer isso. Aí, de repente, vem a empresa que eu trabalhava e fala assim, gente, a partir de hoje nós vamos tirar todos os celulares e vamos colocar esse que agora vocês têm um WhatsApp. Então, ou seja, por mais que eu fui resistente, a tecnologia veio e fez. Eu gosto de usar muito o exemplo da Kodak, né? Que é uma empresa que foi uma empresa de fotografia que não se atualizou, não fez o upgrade ali para o mundo digital e o que ela teve que fazer? Ela teve que sair do mercado de trabalho. Então, a tecnologia eu vejo que ela é extremamente importante para todas as áreas da nossa vida. A gente viu isso aí, né? Igual você citou o exemplo da telemedicina. Essa experiência eu vivenciei ela agora, no final do ano. Eu e a Ana, a gente foi, né? Fomos passar férias em dezembro em São Paulo. São Paulo não, Rio de Janeiro. E aí ela passou mal, comeu alguma coisa lá e passou mal. E, cara, 10 horas da noite, você não conhece nada na cidade. Você não... O que a gente foi? Colocou lá no Google, de repente apareceu, marcou lá a consulta online e tal. O médico falou, faz isso, toma esse remédio, vou te mandar a receita aqui online. Exatamente. E eu falei, como que é isso? Ela, não, você não sabia não, existe agora consulta digital, consulta online. Eu não sabia. Então, ou seja, o mundo digital ele está acelerando muito. E isso tem a ver o quê? Com a inteligência artificial e tudo mais. Então, conta para nós um conceito sobre inteligência artificial, se pode chegar um momento que o ser humano pode falar com os robôs. A gente vê várias pesquisas aí, né? O robô ele tendo comportamentos, a gente vê filmes, né? Relatando isso, mostrando o futuro e tudo mais. Então, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial para o pessoal que está nos assistindo agora. Maravilha. Cara, inteligência artificial, se fosse falar em uma frase, Sim. é uma máquina que pensa. Show. E que pensa como um humano. E hoje em dia até melhor que um humano. Sim. Eu trouxe um conceito que eu achei bem bacana, que é assim, ó, são, de fato, Sim. são máquinas, né, sistemas computacionais, com espécie de cérebro virtual. Show. Por isso que eu falei que é uma máquina que pensa. E eles podem tomar decisões de forma inteligente. E quando a gente fala o que é o conceito de inteligência, né? Eu até vi uma pessoa falando sobre isso, eu achei bem interessante.
é a capacidade de tomar a melhor decisão possível a partir de informações disponíveis. Então, assim, a inteligência artificial ela já existe há bastante tempo, né, em várias áreas, só que ela não era tão comum, tão acessível, eu acredito, assim, para a maioria da população. E aí a gente viu recentemente, final do ano passado, sendo lançado ali o ChatGPT, que trouxe essa possibilidade de pessoas comuns interagirem com uma inteligência artificial. E assim como a gente tem a inteligência humana de forma específica, então cada um tem um tipo de inteligência. Cara, tem um matemático, um artista, um músico que conseguiu desenvolver uma inteligência maior dentro daquela área. A inteligência artificial também a gente consegue fazer uma analogia para isso. Então, você tem ali máquinas, sistemas computacionais com uma grande quantidade de dados, né, embutidos ali nele, e que ele consegue tomar decisões, que ele consegue pensar, e em áreas específicas também. Então, hoje você tem inteligências artificiais nas áreas de texto, de áudio, de vídeo, né, de música e entre diversas outras, centenas de outras inteligências, né, bem variadas, digamos assim. Então, de forma geral, é isso. Né? São soluções que têm ali uma quantidade muito grande de informações e ela consegue processar essas informações de forma inteligente, trazer soluções, trazer respostas. Né? O ChatGPT foi lançado, se não me engano, em novembro do ano passado, e ele funciona justamente dessa forma. Ele é um chat, você conversa, como se você estivesse conversando com alguém pelo WhatsApp. Inclusive, agora tem uma versão via WhatsApp com o ChatGPT por trás, se eu não me engano. E aí, ali naquele chat, você conversa, você faz perguntas, e ele tem, como se fosse assim, cara, milhões de livros, né, de enciclopédias ali, de informações. Só que essas informações, elas não estão simplesmente soltas. Ele consegue identificar o que você está perguntando e, de forma inteligente, trazer essas respostas e pensar como se ele fosse um humano. Então, isso permitiu com que você conseguisse... como se automatizar muitos processos, facilitar muitas tarefas, aí falando já da utilização, que antes você precisava de muitas pessoas para fazer, que antes você perderia muito tempo pesquisando, entendendo, processando aquilo, e essa inteligência já faz isso para você. Então, de forma resumida, de conceito, inteligência artificial é isso. E aí você tem hoje para várias áreas, como eu falei, né? Hoje, algumas das que a gente usa, assim, eu uso muito no meu negócio próprio ChatGPT. Ele, por exemplo, a gente usa muito para criação de conteúdo. Hoje, nas últimas versões, eu consigo, por exemplo, pegar uma planilha de qualquer área da empresa, por exemplo, do próprio tráfego. Eu consigo subir essa planilha lá no ChatGPT e fazer perguntas a respeito daqueles dados. E ele processa aqueles dados. Caraca, ele me traz as informações estratégicas de acordo com o que ele analisou. Ele me sugere otimizações, por exemplo, em relação às campanhas com base naqueles números. Nossa. Então, que antes eu precisava demandar um tempo enorme para analisar aquelas informações. E aí a gente tem que entender o seguinte, cara, é uma máquina. Ele consegue processar uma velocidade e uma quantidade de informações muito maior do que eu. Né? Ele consegue comparar isso com informações que ele está recebendo durante todo o dia a dia. Então, é uma inteligência que ela vai se aperfeiçoando de acordo com a quantidade de informações que ela vai recebendo. Então, não é algo estático. Quanto mais você coloca informações, mais ela vai ficando inteligente. E ela consegue me trazer, né, informações extremamente estratégicas. Ela consegue me dar ideias. Né? Então, aí voltando para algumas perguntas que a gente fez... eu quero entender um pouco mais sobre o meu público. Então, eu tenho uma telemedicina. O que é uma telemedicina? Como que eu posso... Quem que é o público que eu posso atingir? Qual que é o tamanho do mercado de pessoas que não têm plano de saúde hoje no Brasil? Que me dá uma ideia de textos que eu posso utilizar nos anúncios para divulgar esse meu serviço ou esse meu produto. Cria para mim um artigo, faça a revisão desse texto
com outras palavras, faça o resumo do livro tal. Se tiver dentro da base dele, cara, ele consegue te trazer. Me dá um roteiro de um podcast sobre o assunto de inteligência artificial, que a gente está fazendo aqui. Ele te traria um roteiro de várias perguntas possíveis que você poderia fazer para mim aqui hoje. Então, assim, você pode... Eu tô te dando assim, isso aqui é menos de 0,5% do que a ferramenta consegue fazer. Ela consegue analisar PDF. Isso eu tô falando só do ChatGPT. Então, aí, quando a gente vai para outras soluções de inteligência artificial, cara, eu não tenho dinheiro para contratar um design. Você tem ferramenta, você tem inteligência artificial hoje que ela consegue criar imagens para você postar nas suas redes sociais. Você tem inteligência artificial hoje que a gente consegue pegar esse episódio, jogar numa ferramenta que ela automaticamente faz a edição. Ela pode fazer, ela já faz as sugestões de corte, já corta, faz os cortes desse episódio, já traz as legendas. Cara, você tem tanta coisa que você pode fazer que, assim, e todo dia tá surgindo coisas novas. Então, assim, esse mercado acelerou demais. Tem, obviamente, os lados positivos e negativos, que a gente pode entrar um pouquinho em relação a isso. Mas, assim como acontecem evoluções e ondas de mercado, quem estiver fora da inteligência artificial, desse mundo, entender um pouco melhor como que você pode aperfeiçoar, né, aquilo que você faz hoje através dessas ferramentas, tá perdendo tempo. Então, alguém já está fazendo isso, alguém já está usando, alguém já está saindo na frente. E isso hoje, para um mercado tão, né, evoluído, que a cada dia surgem coisas novas, que a cada dia tem mais concorrentes, você tá à frente, você entender tudo aquilo que você tem de oportunidades para poder utilizar faz muita diferença no sucesso do seu negócio. Hoje eu utilizo várias delas. Isso trouxe muito mais velocidade, muito mais assertividade. A gente consegue testar, validar coisas com uma velocidade muito mais rápida. E eu indico para todos que pesquisem, que comecem a ver algum vídeo, não fiquem, tá todo mundo falando nisso, isso é modinha, e quando eu achar que é necessário, eu vou procurar saber. É igual o digital, cara. Sim. Quem entrou há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que foi quando, sei lá, eu comecei, para quem está começando hoje, tem já tá atrasado, um caminhozinho ali para percorrer. Obviamente, hoje você tem muito mais informações, as informações estão mais acessíveis, mas quanto antes você consegue já se inteirar desse assunto, você tem... E eu sou muito assim, cara, eu sou muito curioso, né? Então, eu costumo pesquisar, eu tô dentro do carro, eu tô ouvindo um podcast, eu não assisto televisão já tem bastante tempo, então eu consumo muito conteúdo, às vezes de áreas que nem são da minha área, mas às vezes ouvindo aquilo, vendo aquilo, eu consigo ter algum insight para usar dentro do meu negócio. Inteligência artificial, eu digo que é uma realidade, não vai ter como fugir disso, vai trazer um impacto muito grande para o mundo como um todo, e quanto antes você se inteirar, pelo menos, do assunto, melhor. Isso é muito importante. De forma resumida, é isso, cara. Inclusive, quando acabar esse podcast, eu já vou tomar algumas decisões, porque eu sempre falo o seguinte, que humildade não é você saber tudo, é você entender que você tem que aprender coisas novas todos os dias, né? E eu gosto muito de pesquisar mesmo, sabe? E faz muito tempo que eu tô, assim, pesquiso, leio e acho interessante, né? Eu vejo, né, as publicações lá do que o Bill Gates está falando, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Então, assim, eu falei, caracas, velho, isso aqui é muito importante, isso aqui é extremamente importante para quem... Até porque, assim, no meu negócio, eu preciso trazer inovação para os meus clientes, né? A gestão é importante, o desenvolvimento ali das pessoas é importante, mas eu preciso também trazer coisas, igual você falou, gerar valor, né? Inclusive, eu tô mudando um pouco a minha metodologia de consultoria, de mentoria, já trazendo algo mais nichado e mais algo específico, né? Para não chegar ali só dar uma palestra ali e tal, não. Sentar junto com o cara, existe essa ferramenta que ela faz isso e aquilo, vamos colocar isso aqui, vamos colocar em prática. Então, eu tô pensando em várias alternativas de gerar valor no meu negócio, né? Porque isso é muito importante.
Samuel, eu vou falar um negócio pra você, eu tô impactado, cara. Nossa, esse conteúdo tá top demais, não tá, Rafa? Que Nossa, cara, tá topíssimo, mano. Eu já anotei um monte de coisa aqui. Um monte de coisa aqui que eu tenho certeza que. Eu lembrei de uma frase que um professor meu falou um dia, ele falou assim: tudo que se repete a tecnologia vai consumir. E aí você falando, eu lembrei disso aqui agora. Exemplo, compra do supermercado. Cara, você entra hoje, você seleciona, te entrega na sua casa. Exato. Viagem, você não precisa chegar lá mais no aeroporto e fazer o check-in hoje, não, você faz digital. Então, tudo que é repetição para o ser humano, a tecnologia ela vem consumindo. E isso é uma prática que a gente acabou de ver. Só que todas as causas eu acredito que têm efeitos, né? Sim. Na sua concepção, que está nessa área, que estuda sobre isso, que está aplicando isso no seu dia a dia, qual que pode ser uma consequência disso para a humanidade? Porque quem está nascendo agora, ele já entra com essa cultura, né? As pessoas que estão nascendo agora de 2020, 2010, 2005, né? Eles entram já com essa estrutura, já com esse mercado já girando isso, né? As pessoas que são um pouco mais antigas ali, de 1990, de 1980, ainda tem essa barreira, que foi o que a gente falou, né? Tem essa barreira, tem essa causa, tem essa dúvida, tem esse medo. E qual pode ser a consequência disso para o mundo futuro? Porque se a pessoa ela não se atualizar para o ramo da tecnologia, a máquina vai substituir ela. E a gente sabe que toda máquina precisa de uma pessoa para fazer a manutenção, para fazer o ajuste, para controlar, para ajustar, para identificar, para instalar, né? Eu lembro quando eu trabalhava na área de engenharia elétrica, na época estava saindo aqueles produtos de instalar nas casas para injetar no carro e carregar a bateria ali do carro. E o meu sócio, a gente, né, pegou algumas ali para fazer algumas instalações. Eu lembro dele ir lá instalando e tudo mais. Então, ou seja, para tudo que é inovador, existe um profissional que tem que executar aquilo, né? Porque a máquina ela vem, mas eu preciso regular, eu preciso ajustar, eu preciso entender. Então, eu acredito que são profissões que vai ter no futuro, né? Pessoas que vão ter que se atualizar no mercado, mas também pessoas que vão ter que ensinar. Essa máquina ela funciona assim, precisa ser ajuste disso, vamos pegar aqui, estudar o manual, vamos colocar em prática isso aqui, vamos formar pessoas, vamos formar profissionais para lidar com essa tecnologia. Porque se a tecnologia vier e não ter profissionais para fazer aquela manutenção ali, acaba se tornando algo assim, eu comprei, mas agora vou ter que comprar outro porque não tem ninguém que resolve, né? É um parafuso, um fusível, uma parte, enfim. Então, qual que são as consequências dessa mudança, dessas máquinas, né? No Brasil, existem alguns estudos que já estão colocando em prática, mas a gente vê no mundo afora que tem coisas que já está acelerado lá, né? Que está chegando para a gente aqui hoje. Então, o que pode ser de consequência para o ser humano hoje, né? Para quem tem filhos, para quem já é adulto, né? Como que a gente pode se preparar para isso? O que isso pode causar num futuro próximo? Excelente pergunta, cara. Inclusive, essa pergunta ela foi feita em relação à internet, né? Quando começou toda essa movimentação de digital, de sites, de facilidade que as pessoas têm a informações, a conhecimentos, sempre se discutiu, né, o lado positivo e o negativo disso. Então, assim como qualquer ferramenta, assim como uma arma, ela pode ser útil, mas ela pode ser perigosa, de acordo com quem que está operando ali, né? E a inteligência artificial, ela já tem algumas iniciativas logo já de cara, assim, questionando em relação aos perigos da utilização da inteligência artificial, porque ela de fato traz um novo patamar ali de possibilidades, né? Que só a internet antes ainda era um pouco mais limitado. Mas, ao mesmo tempo, ela também traz muitos benefícios em várias áreas, nas áreas de medicina, de engenharia, acelerar processos, negócio, como a gente falou assim. Né, o que eu vejo de impacto positivo e negativo? Positivo, a gente falou um pouco já. Você tem hoje possibilidades de
fazer diversas tarefas, até, vamos lá, falando do mercado, muito do teu público, né, de empreendedorismo, a pessoa que está começando, que tem uma empresa, que precisa, né, de várias coisas. Com inteligência artificial você consegue desde criar uma logomarca para essa empresa, criar o site, criar os textos, criar imagens, vídeos, áudio. Você consegue fazer tudo isso de forma muito rápida, muito fácil, né? Isso é uma baita evolução. Isso poupa tempo, poupa investimento. Você consegue entender melhor sobre o seu público. Enfim, tem N possibilidades que você consegue fazer em relação a essa capacidade da inteligência artificial. Tem uma ferramenta, por exemplo, que chama Chatbase, que ela, inclusive a gente está validando para colocar dentro do nosso negócio, que ela faz o suporte da tua empresa com inteligência artificial. Então, você coloca ali informações sobre o teu negócio, você pode colocar ali o link do seu site, um PDF com tutoriais sobre aquilo que você faz de serviço ou de produto. Enfim, você coloca várias informações ali dentro e ela é como se fosse uma pessoa ali por trás, ela tem uma inteligência como se fosse humana para dar suporte naquele produto ou serviço que você oferece. Isso, por exemplo, hoje, para negócios que eu tenho que são mais escaláveis, se fosse para eu ter isso a nível de contingente de pessoas, ficaria totalmente inviável. Mas eu tenho uma inteligência que consegue não substituir, mas de certa forma já substituindo, né, um atendimento que seria pessoal e com a mesma capacidade, 24 horas, a mesma capacidade, eu digo, de resultado, às vezes até um pouco melhor, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando ali naquela função que ela foi pré-estabelecida. E isso, assim, cara, é algo que a gente não tinha antes, né? Então, é um grande benefício para um negócio. Mas, em contrapartida, a gente fala, né, de alguns pontos aí, talvez negativos. De fato, algumas profissões, ao meu ver, elas vão acabar se extinguindo, mas, ao mesmo tempo, vão surgindo novas profissões que não existiam. Já tem várias profissões hoje, devido a todo esse avanço da tecnologia, do marketing digital, que, cara, sei lá, 5 anos atrás não existiam e hoje já tem, são profissões extremamente valorizadas, né? Hoje mesmo, dentro do meu negócio, a gente tem várias oportunidades que a gente abre ali de trabalho e a gente não acha pessoas qualificadas. Aí é uma outra questão, o que eu falei, você buscar conhecimento. O conhecimento, ele está disponível. Então, as pessoas precisam entender que, cara, o mundo está girando rápido, então eu preciso me atualizar também rapidamente para que eu consiga me reposicionar dentro do mercado de trabalho. Então, profissões estão sendo extinguidas, mas estão surgindo novas oportunidades. Então, isso precisa ser colocado. Um outro problema que já está sendo visto em relação à inteligência artificial são os cybercrimes, né? São os crimes cibernéticos. Então, assim como as ferramentas elas podem ser usadas de forma positiva, tem crimes hoje, por exemplo, no próprio ChatGPT e outras inteligências artificiais, você consegue pedir para ele criar um código de programação, né? Partes de um sistema, por exemplo. Mas aí tem pessoas que podem usar isso como códigos maliciosos para, sei lá, hackear uma estrutura, né, colocar um malware ali em algum lugar e coletar informações, senhas. Aí, aquilo que eu falei, depende de quem está utilizando, essa pessoa vai pensar em utilizar para o bem ou para o mal. E esses crimes estão já acontecendo, né? Tem inteligências artificiais que elas simulam de forma muito próxima, muito perfeita até, voz. Então, você tem daqui a pouco, por exemplo, isso eu já vi algumas coisas aí, eu não sei ao fato trazer a veracidade, mas de crimes que já estão sendo realizados dessa forma, simulando vozes, por exemplo, simulando tua voz, através de um áudio que você mandou, a inteligência artificial pega ali os padrões da sua voz e aí eu jogo isso dentro de uma estrutura e eu crio ali um texto e ela grava aquele texto que eu criei com a sua voz e às vezes num áudio de WhatsApp ou numa ligação, sei lá, tua mãe vai achar que tá falando com você.
e aí isso na mão de uma pessoa Nossa, que, né, verdade. tá querendo usar isso para um fim, né, de praticar um crime, por exemplo, cara, isso é muito ruim. A utilização de imagens de pessoas famosas. A gente viu uma foto que ficou muito falada, que foi a do Papa lá, vestindo uma marca de roupa, e que você olha para aquela imagem e fala, cara, isso é real, velho. É uma perfeição dessa imagem. Mas será que de fato ele utilizou? Então, pensando na grande mídia, até que ponto a inteligência artificial não pode ser usada, por exemplo, para propagação de informações enganosas. Sim. E às vezes até pensadas nisso pelas mídias convencionais que a gente já está vendo aí, Tipo de para que... direcionamentos Sim, políticos, para, verdade. enfim, colocar algum conceito na cabeça das pessoas. A gente já vê isso sendo feito pelas formas convencionais. Quando a gente leva para as possibilidades em relação à inteligência artificial, isso ganha uma proporção muito maior. Porque você pode receber um conteúdo como se fosse uma pessoa extremamente relevante, falando sobre algo ali, induzindo, né, algum tipo de informação, mas que na verdade ela não existia. Aí pensa isso num grupo de WhatsApp da família, o quanto que isso não viraliza e quanto que aquilo não pode ser tomado como uma verdade, e na verdade é uma mentira, Sim. né? Então, acho que esse é um ponto muito sensível, né? Eu não sei como que isso poderia ser controlado, mas já tem várias pessoas, o próprio Elon Musk falou sobre isso recentemente, tem outras pessoas falando sobre esses perigos, já tentaram barrar aí, mas, cara, é algo que eu acho que é incontrolável, né? impossível barrar, mas eu não sei se eles vão conseguir colocar algum tipo de, sei lá, regular isso. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre, né, liberdade, enfim, é um cenário um pouco nebuloso, a gente precisa ver como que vai evoluir. Mas aí, pensando, né, na nossa fé, eu acho que o mundo ele está indo por um caminho muito complicado e que já era anunciado isso, né, cara? A gente tem que estar ciente até das coisas para que a gente tenha conhecimento, né? A gente não pereça por falta de conhecimento. Então, acredito que esse é um ponto importante. A gente está sempre buscando estar informado, buscando conhecimento, buscando entender das coisas, poder utilizar isso de uma forma positiva para nós, mas ao mesmo tempo blindando não só a gente, nossos filhos, nossa família, as pessoas que estão próximas da gente, desses possíveis males, né, que, querendo ou não, vão acabar acontecendo. Porque igual a gente, em algum momento a gente falou, né, que a tecnologia ela vem e ela não para, a ideia da tecnologia ela vem e sempre está avançando, né? Ela vem e avança, ela vem e avança, ela vem e ela vai avançando. Samuel, você acha que o robô vai poder falar com o ser humano? Já fala? existe, cara. Já. Até tava dando uma olhada, assim. Não é uma área que eu pesquiso tanto, mas eu tava vendo um vídeo, uma matéria falando de um robô que chama Ameca. Se eu não me engano, não sei se é assim que pronuncia. Que ele é um robô humanoide que fala com, cara, uma inteligência artificial mais tecnológica do mundo até então. Pelo menos até o dia que foi gravado aquele vídeo. Não sei se já evoluíram, porque tem coisas que estão sendo testadas que a gente não sabe, né? Tem coisas que já estão muito mais avançadas do que a gente imagina, mas que ainda não veio para nós, né? meros mortais, descobrirem isso. Mas até então era o robô mais tecnológico do mundo. E ele tem uma semelhança muito grande com um humano. Ele tem, inclusive, expressões faciais de acordo com aquilo que você conversa. Você consegue conversar com ele. Se eu não me engano, foi colocado no software dele a inteligência do ChatGPT. Então, você consegue conversar, ele te trazer todos os tipos de informações. Ele fala não sei quantos idiomas, vários idiomas. Então, você consegue conversar com ele em vários idiomas. Ele tem essa expressão, então é como se ele tivesse ali sentimento, mas na verdade, de acordo com o que ele está falando, ele consegue se expressar muito próximo do que um ser humano faria. E ele já está à venda, pelo que eu vi. Você já consegue comprar esse robô, custa em torno de 100 mil libras, parece. Pelo menos quando eu vi esse vídeo. Então, assim, já é uma realidade divulgada.
Aquilo que não é divulgado, a gente não sabe. Sim. Isso é, de certa forma, um pouco preocupante. A gente que já viu alguns seriados, alguns vídeos assim, né, de robôs tendo uma inteligência semelhante e até superior a um humano. E a partir do momento que essa inteligência ela se torna independente, esse cara não precisa, esse robô, essa máquina, ele não precisa mais de um humano controlando ele. Se ele se torna, sei lá, cara, autônomo, vamos colocar assim, e as inteligências artificiais elas têm essa capacidade de se auto-alimentar, dependendo ali do tipo de inteligência, de qual que é a tecnologia embarcada que está por trás, isso pode sim se tornar preocupante. Eu acho que isso antes era muito ainda teoria da conspiração, mas hoje vendo os avanços tecnológicos na área da robótica e na área da inteligência artificial, a gente que já viu alguns filmes na área dá um medinho, cara. Eu confesso que... Aí, veio aqui o Exterminador do Futuro, Rebelião das Máquinas. Cara, são Passava vários na filmes, sessão da tarde com Arnold Schwarzenegger. Exatamente. E aí se a gente for levar pro lado né, de quem que vai ter acesso a isso, utilizando isso, né, para, por exemplo, guerra, soldados, que a maioria dos filmes vão para essa área, porque de fato essa necessidade de dominação mundial, de um ser maior que o outro, a gente vê em pleno 2023 guerra acontecendo, países querendo né, destruir outros, ideologias muito diferentes, enfim, isso acaba se tornando preocupante. Eu estava vendo um outro vídeo, cara, que assim, a China, por exemplo, ela é um país que é muito nebuloso, cara. Você só consegue saber deles o que eles querem, né? E não só a China, alguns desses países mais extremistas. Então a gente não sabe o que está sendo testado lá. Mas eu vi um vídeo, por exemplo, que a China ela tinha microdrones que, por exemplo, se ela fosse invadir esse prédio aqui, ela solta ali esses drones, né? Vamos lá, tá vindo aqui uma invasão ali, o exército chinês. Em segundos eles conseguem mapear tipo 360 graus de forma 3D, saber via mapa de calor onde que estão as pessoas, fazer toda... como se eles mapeassem toda a estrutura em questão de segundos. Drones sendo usados, inclusive, com poder bélico, né? Robôs que são indestrutíveis, vamos colocar assim, que não tem sentimento. Então, se você consegue imputar ali um comando, esse robô vai ver uma criança, por exemplo, ele não tem o sentimento que a gente tem. Então, isso acaba se tornando preocupante. A gente vê muito isso em filme, em teorias aí da conspiração. Mas, cara, é uma realidade, mano. A gente não sabe o que tá por trás aí, porque né? as pesquisas dizem muito, né? Apesar que para sair uma pesquisa, alguém teve que ir lá ver ou alguma coisa, ou a pessoa que quis que soubesse daquilo ali. E a gente sabe que nesse mundo que a gente está vivenciando hoje, isso aí vai chegar um momento que é incontrolável, né? A gente vê isso aí em tudo que a gente, né, vai fazer hoje, né? A tecnologia ela tá avançando, acelerando e muito mais, né? Show de bola. Cara, gostei demais mesmo. Muito bom, né, Rafa? Pedrão, é isso aí. Pessoal, aprendeu muito aí? Fez sentido para você? Curta esse vídeo, mande para as pessoas que precisam aprender, entrar no mundo digital, né? Deixamos aí uma curiosidade para você buscar, usar no seu negócio, né? A gente percebeu aqui que várias coisas vão acontecer no mundo, né? Eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer sentido para você, certo? Então, muito obrigado pela sua audiência e eu quero convidar o Samuel para ele deixar as considerações finais dele, né? Se você quiser deixar aí a empresa que você está atuando hoje, para o pessoal seguir, né? O site, o seu Instagram, enfim, para você deixar suas considerações finais, que a gente fala assim, não, agora é a hora do pitch de vendas. Então, fica à vontade aí para deixar aí pro pessoal. Cara, primeiro, obrigado mais uma vez. É muito bom quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Sim. Daquilo que a gente vive no dia a dia. A gente nem vê o tempo passar. Sim. Deve ter umas quase 2 horas de episódio, tá doido? O episódio até então, acho que maior que teve. Esse foi o maior mesmo. E a gente falou pra caramba e parece que foi rapidão. Mas, cara, agradecer mesmo a oportunidade. Parabenizar pelo
pelo projeto. Acho que isso que você está fazendo, cara, é muito bacana, né? Trazer esse conhecimento, essa visão, pessoas de várias áreas diferentes que podem estar vindo aqui contribuir um pouquinho que seja. Às vezes tiver uma coisa que eu falei aqui que às vezes pode ser uma virada de chave para alguém que está passando por aquilo, que às vezes a gente já passou, ou que ia por um caminho e, cara, ó, tive uma ideia agora. Eu acho que o principal é isso, é a gente poder contribuir, né, com aquilo que a gente tem e poder transformar vidas de alguma forma. Então, deixo aqui meu muito obrigado, agradecer a audiência aí do pessoal. Quem quiser saber mais um pouquinho, deixa ali nos comentários, depois eu quero acessar, de repente ajudar ali a responder alguma coisa. Eu sou um cara um pouco mais low profile, eu não bastidores, eu sou mais dos bastidores, minhas redes sociais são fechadas, mas enfim, pode deixar lá na descrição. Hoje a gente tem um grupo de empresas, né? Algumas delas são voltadas para o público final. Uma das plataformas que eu comentei aqui, que é a Logs, que é uma plataforma nesse modelo de cash on delivery. Quem está começando pode entrar lá, criar um cadastro, escolher um produto, enfim. Se a galera perguntar aqui nos comentários, depois eu deixo o link lá. E a gente tem também uma das empresas que é recém-lançada, que é a Zap Médica, uma empresa de telemedicina, como se fosse um plano de saúde online, onde a pessoa paga ali a partir de R$ 29,90 por mês. Ela tem consultas ilimitadas, 24 horas por dia, desconto em exames, medicamentos, enfim, uma série de serviços ali, de benefícios através de uma assinatura. E é isso, cara. Obrigadão. Tamo junto. Isso aí. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Abraço. Tamo junto. Até o nosso Pod Bas. Que Deus te abençoe. Até a próxima.